No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Stephen King, mas não os livros, e sim os filmes. Bom, então continuando a nossa série de vídeos sobre Stephen King aqui no canal, hoje a gente vai conversar sobre os filmes e séries, que foram feitos a partir de obras do autor. Então preparei aqui um ranking para vocês, do pior para o melhor, com todas as obras que eu já assisti, mas antes de eu revelar para vocês, compartilhar com vocês, quero pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo e também quero deixar o meu obrigada aos membros do Clube da Manita. O link do projeto está aqui na caixinha de descrição e aqui no canal, vou deixar o card aqui, tem um vídeo em que eu falei mais sobre o clube, como funciona, os benefícios, enfim. Se você quiser fazer parte, eu vou te receber muito bem por lá. Bom, então vamos iniciar o nosso ranking. Antes de mais nada, quero dar alguns recados, outros recados para vocês. Primeiro, de sempre, quando eu faço vídeos do King, não sou especialista no autor, tá? Sou apenas uma leitora apaixonada compartilhando com vocês as minhas experiências, de leitura e agora, assistindo a esses filmes e séries. Outra coisa que é importante nesse vídeo, não sou especialista em cinema, então as opiniões que eu vou dar aqui agora são totalmente de uma pessoa normal que assiste filme e analisa eles como qualquer outra pessoa. Então tenham isso em mente enquanto vocês assistem a esse vídeo. E outra coisa é que o King tem aí, uma bibliografia muito vasta e também uma lista de adaptações muito grande, e eu não assisti acho que nem metade, mas eu até que assisti bastante, deu 21 filmes, na verdade eu assisti algumas outras coisas, mas faz algum tempo, então eu não coloquei nessa lista, depois eu falo pra vocês quais são, mas deu 21 filmes e séries, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Antes de começar, última coisa, eu me baseei nesse livro aqui, Stephen King at the Movies, do Ian Nathan, que tem todas as adaptações que foram feitas já da obra do King, desde o primeiro, até 2019, que foi quando o livro foi lançado. Então me baseei nesse livro aqui, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas enfim, me baseei nesse livro aqui, que pra quem é fã do King, eu recomendo bastante, é muito bom. Eu mostrei um pouquinho mais dele no vídeo que eu fiz mostrando a minha coleção do autor. Então vamos lá, 21º lugar fica com Cemitério Maldito 2, de 1992, dirigido pela Mary Lambert. Esse filme é a continuação, de Cemitério Maldito, que é baseado em O Cemitério, um livro que eu gosto bastante, e depois, mais pra frente, eu vou falar sobre o primeiro filme, mas esse segundo filme aqui eu achei muito ruim. Ele não tem meio que história, ele rouba, a trama um pouco do primeiro filme e faz uma coisa bem trash no segundo, então eu realmente não gostei. É um filme que a gente até chega a achar engraçado em alguns momentos, de tão trash que ele é. Então, assim, não é que eu não recomendo assistir, mas não vá com altas expectativas. No 20º lugar, não me cancelem, não me matem, tá? Podem discordar, mas não me matem. O Iluminado, do Stanley Kubrick, de 1980. Eu já havia assistido esse filme antes de eu ler King. Eu sempre gostei, de terror, então eu já tinha assistido ele, e mesmo como um filme avulso, eu não tinha gostado muito. Entendo o valor dele, como um filme, na época que foi lançado, 1980, os elementos que ele usa, os recursos, a direção do Kubrick, etc. Mas como filme assim de terror, pra mim não me pegou tanto. Mas até aí tudo bem, questão de gosto. E aí, em 2016, eu acho, eu li o Iluminado, e aí eu fui assistir de novo ao filme, e aí eu fiquei um pouco revoltada. Na verdade, quem me acompanha aqui já sabe dessa minha revolta, que eu não gosto do Iluminado como adaptação também, porque eu acho, e o King concorda comigo, na verdade é o contrário, o King acha e eu concordo com ele, que no livro a gente acompanha o Jack Torrance num processo, de lutar contra a loucura, mas também sucumbir a ela, enfim, em meio de outras mil coisas de passado, fantasmas do passado e etc. E a gente acompanha esse processo, essa jornada dele, que é aterrorizante e também é triste, No filme, como o King diz, o Jack Torrance já chega louco, Então não tem esse arco, que eu acho que é um dos grandes pontos, do Iluminado, do livro. Então isso já é um problema. O segundo problema, que o King também concorda, é que a Wendy, que é a esposa do Jack Torrance, não tem nenhum papel no filme, basicamente, Ela é um acessório que tá ali pra ficar desesperada. Então, o King até diz que é um filme misógino nesse ponto, porque ele cortou completamente qualquer arco que a Wendy pudesse ter e que ela tem no livro. Então, esses são os dois pontos que realmente me incomodam no filme enquanto adaptação.
Não acho um filme ruim, apesar de não ser um dos meus favoritos, não acho um filme ruim, mas realmente pra mim deixa muito a desejar enquanto adaptação. Não me cancelem. 10º lugar, nós temos The Stand, que foi a série lançada no ano passado, né? A nova adaptação de A Dança da Morte, idealizada pelo Josh Boone. E não gostei muito porque primeiro eu achei, assim, esse livro, ele é um livro difícil, assim, porque a gente começa, primeiro, ele é muito grande, né? E segundo, que a gente vai acompanhando em cada capítulo um personagem. E a gente não conhece nada sobre aquele personagem, a gente é jogado ali e a gente vai começando a conhecer e depois quando a gente tá se habituando àquele personagem, aquela dinâmica a gente vai pra outra. Então, esse início de A Dança da Morte, ele é um pouco complicado. Então, eu até achei interessante o estilo de narrativa que o Josh Boone criou em The Stand, né? Justamente eu acho que para driblar essa dinâmica que o livro tem. E eu até achei que funcionou, mas depois a série começou a me incomodar porque eu achei alguns personagens muito forçados, tipo, muito estereotipados, né? Principalmente o Lloyd Henry, que foi interpretado pelo Ned Wolff. Eu achei a atuação dele muito boa, mas achei o personagem muito estereotipado mesmo. E eu vi várias outras coisas, assim, que me incomodaram na representação do mal, né? Na história, na representação de Vegas, né, também. Então foram vários pontos que realmente foram me distanciando dessa história. Eu não sou muito preciosista em relação tem que ser igualzinho, ainda mais quando a gente tá falando de um livro de 1.400 páginas, né, mas eu acho que realmente The Stand deixou um pouco a desejar aí em alguns detalhes, em algumas coisas que ajudariam a dar mais a essência realmente desse livro, que é maravilhoso. E eu não gostei do último episódio, que eu sei que foi o King que escreveu, né, esse último episódio ele vai além do fim do livro, e eu realmente não gostei, achei que parece um filme de terror ruim, que não se conecta muito com o que vem antes, e que foi feito meio que pra deixar um gancho pra segunda temporada, então realmente não curti, me perdoem. Depois, em 18º lugar, nós temos Campo do Medo, do Vincenzo Natali, de 2019, que foi baseado no conto de mesmo nome, né, que, se não me engano, está publicado no livro Carrossel Sombrio e Outras Histórias, porque é um conto do King com o filho dele, Joe Hill. Eu li o conto antes de assistir ao filme, porque quando lançou, tava todo mundo falando muito mal desse filme, e aí eu falei, bom, então eu vou ler o conto antes pra ver qual é que é, e eu gostei do filme. Eu não sei se eu gostei do filme porque tava todo mundo falando mal e eu fui com baixas expectativas, ou se eu gostei por ter lido conto antes, então eu já fui meio que sabendo o que esperar, mas eu curti. Obviamente, tá em 18º lugar, não foi um filme, amei, favorito, não foi. Mas eu gostei, eu não acho que é uma perda de tempo, sabe? E, enfim, eu achei um filme bem fiel ao conto, o conto tem algumas interpretações ali, e eu acho que eles de alguma forma levaram isso pro filme também. Entendo quem não gostou, porque é um filme um pouco monótono em alguns momentos, assim como o conto, mas eu curti, achei interessante. Não desrecomendaria pra ninguém. Em 17º lugar, temos Carrie, de 2013, que foi dirigido pela Kimberly Peirce. Eu tenho outras adaptações de Carrie, né? Uma de 1970 e alguma coisa, que eu nunca vi, eu acho. Aí tem alguns outros filmes, né, dos anos 2000, um deles chama Maldição de Carrie, esse eu assisti, mas assisti, tipo, há muito, muito, muito tempo, então nem coloquei nessa lista porque nem seria justo. E aí temos Carrie, a Estranha, de 2013, que é a adaptação mais recente, com a Chloe Grace Moretz, com o Ansel Elgort, e eu acho assim, esse filme, ele é ok, ele é fiel ao livro. Eu não sou muito fã de Carrie, né, então eu também sou meio suspeita, assim, pra falar. Eu acho que não tem muitos defeitos pra pôr e etc. Eu acho que ele passa a essência do filme, eu acho as cenas legais, as cenas finais bem interessantes, da catástrofe mesmo, né, do grande acontecimento de Carrie. Então, assim, não tenho muitas observações pra fazer sobre o filme, é que eu realmente, como eu não gosto tanto do livro, eu não tenho esse apego pelo filme. Em 16º lugar, temos A Zona Morta, que é baseado no livro de mesmo nome. Esse filme é de 1983, dirigido pelo David Cronenberg, e eu gosto muito do livro, tá? Eu sou realmente muito apegada a esse livro, assim, porque acho que foi o primeiro livro do King que me mostrou que ele não era só terror, né? Porque a gente tem essa ideia muito forte que, King é terror e tal, e A Zona Morta eu não acho. Ele tem as questões políticas ali, trabalha mais com a fantasia sombria, então foi um livro que me marcou e eu gosto muito do protagonista, o John Smith. E esse filme eu achei ok,
Ele é fiel, assim, no geral, mas ele corta muitos pedaços do livro, tá? Então, não esperem algo, assim, muito ipsis literis. Mas eu gostei do filme, achei interessante, achei que ele traz essa essência da história do protagonista, mas eu achei que ele realmente cortou muitas coisas. Ele não é um filme muito longo, então poderia ter ali, sei lá, uns 20 minutinhos a mais e contar um pouco mais do que a gente vê no livro, né? Mas eu gosto do filme, sim. 15º lugar, aí nós temos o Cemitério o Cemitério Maldito, de 2019, do Kevin Koch. Esse filme é um remake, né, de Cemitério Maldito, que eu ainda vou falar, que tá mais pra frente na lista. Eu gostei, mas eu acho que ele é um filme muito mais focado em jumpscare. Quem já leu O Cemitério vai me entender que O Cemitério é um livro muito rico do ponto de vista de terror, sim, mas também do ponto de vista de reflexões, né? Porque é um livro que fala sobre a morte, sobre como nós lidamos com ela e a nossa dificuldade, etc. E eu acho que tem muita coisa para ser explorada num filme, né, que adapte essa história. E eu acho que O Cemitério Maldito de 2019 pecou um pouquinho nesse ponto. Mas eu gosto do jumpscare, eu acho que ele é um bom filme para quem tá afim de susto. E eu gosto que ele traz uma mudança. Eu sei que muita gente não gostou, e eu não vou falar, né, para não dar spoiler, mas eu acho que por ser um remake, é interessante que ele traga essa mudança e esse detalhe, né, para ter algo novo, algo inédito, para quem já assistiu o outro filme, para quem já leu o livro. Então, eu não acho de todo mal, eu gosto desse filme, só realmente não tá entre os meus favoritos. 14º lugar, nós temos It, né, que é o de 1990, que foi criado pelo Tommy Lee Wallace, que é uma minissérie, né? É um grande filme. Tem, sei lá, agora eu não vou lembrar quantos minutos, mas é um grande filme, né? E foi dividido em 2 episódios e passou assim na TV lá fora. E eu assisti esse logo depois que eu li, em 2015. E eu acho uma adaptação boa, tá? Eu acho que algumas coisas poderiam estar na adaptação, né? Algumas coisas do livro não estão e poderiam estar. Alguns assuntos importantes que eu acho que poderiam ser tratados, mas vamos pensar também, vamos lembrar que é uma adaptação de 1990 e em 1990 muitos dos temas abordados em It não eram considerados tão urgentes, né? Então, entendo que eles tenham cortado a questão da homofobia e etc, mas gostaria de ter visto. Porém, compreendo o contexto do momento. Mas eu gosto muito do Pennywise do Tim Curry e eu tinha muito medo de como ia ficar o Pennywise do Bill Skarsgård, porque eu gosto do Pennywise do Tim Curry, eu acho que ele tem aquele jeito sádico e que é engraçado, mas que dá medo, sabe? Eu acho perfeito. Então eu tinha esse receio, mas assim, é um filme de 1990, efeitos especiais toscos, um lado trash ainda, né, dos anos 80 e tal, então é por isso que ele tá aqui mais pra baixo na minha lista, mas eu não acho ruim não, eu acho bem bom, principalmente pra época, né, e eu acho que vale a pena assistir pra quem gosta do filme, do livro. Aí no 13º lugar nós temos A Dança da Morte, que é a série que foi feita, também uma minissérie que foi feita pelo Mick Garris em 1994. E essa, olha só, eu assisti quando eu era criança, porque na minha casa não tinha esse negócio de criança não pode ver terror, a gente via mesmo. E eu lembro de assistir com a minha família, né? Todo mundo na minha casa gosta de filme de terror, menos meu pai. E a gente jantava e depois ia pra sala e assistia. Eu acho que passou na Record, se não me engano. E enfim, tem um carinho por essa época, né? E aí depois que eu li o livro, eu assisti de novo, antes de assistir a nova, né, assisti essa antiga, e como vocês podem ver pela colocação, eu gostei muito mais. Assim, tem partes bem bobas, trash, assim, por conta de efeitos especiais, por conta da linguagem dos recursos da época. O The Darkman, do Alexander Skarsgård, né, de 2020, é muito melhor que esse de 94, mas enfim, eu não acho que é uma adaptação ruim, eu acho que essa minissérie conta a história muito melhor do que a minissérie de 2020. Inclusive, uma das minhas críticas em relação à minissérie de 2020 é que em muitos momentos eu senti que eu tava assistindo a de 94, sabe? Então, às vezes eu acho que a série de 2020 bebeu muito dessa fonte de 94 e ela poderia ter ido por outros caminhos, tá? Então, essa é uma outra ressalva que eu faço em relação à série do ano passado, mas essa aqui de 94 eu acho ótima, né? Fiz essas ressalvas em relação a efeitos especiais e tal, mas como história eu super gostei. E eu tenho esse carinho, né? Essa lembrança afetiva. 12º lugar, 1922, do Zach Hilditch, de 2017. Esse é um conto que tá em, se não me engano,
Escuridão Total Sem Estrelas, e é um conto que bem legal, que eu gostei bastante, que tem muito do estilo do King em contos, né? E eu gostei muito do filme, ele é super fiel. Eu nunca mais assisti, confesso, eu assisti logo que saiu e depois não vi mais, mas eu gostei bastante. E como eu falei, tem essa essência do King, desse lado um pouco mais visceral dele, que eu acho que ele mostra mais nesses contos, assim, que são um pouco, que é um pouco mais cru realmente, sabe, no bom sentido. Então eu gostei muito desse filme e eu recomendo também. Em 11º lugar, 1408, do Mikael Hafström, de 2007. Esse filme eu nunca tinha visto. Eu lembro que eu queria ver no cinema e acabei não indo. E aí, no ano, sei lá, retrasado, eu peguei o conto pra ler. Ele tá em Tudo é Eventual, acho. Gostei muito do conto, porque ele trabalha muito essa questão do quarto mal assombrado. Então, pra quem gosta de coisas mal assombradas, é um ótimo conto pra se ler. E eu acho que o filme fez um ótimo trabalho nessa adaptação, porque eles expandiram um pouco a história do personagem principal, né, que eu agora não vou lembrar o nome dele, e adicionaram mais coisas, deram um contexto maior para ele, então eles expandiram o conto, né, a história que a gente conhece no conto, e ao mesmo tempo adaptou muito bem algumas coisas que a gente vê nessa história. Então eu acho que foi a combinação perfeita de quando uma adaptação pega uma história e expande ela, sabe, se apropria daquilo para criar algo maior. Eu gostei bastante desse filme com o John Cusack, eu adoro o John Cusack. Depois, 10º lugar, nós temos Conta Comigo, do Rob Reiner, de 1986, que é um clássico. Esse filme é baseado no conto O Corpo, que tá em 4 estações, acho. Muita gente não sabe que é uma história do King, né, por não ser um terrorzão, assim, então, enfim, muita gente acaba não sabendo disso, e eu gostei muito. Eu não terminei o conto, porque eu precisava assistir o filme pra um projeto e acabou não dando tempo, mas eu li, tipo, metade, e aí fui assistir ao filme e gostei muito. É um filme muito bonito, realmente, né, sobre amizade, sobre lealdade, sobre o coming of age, né, ele tem muito isso do amadurecimento, de mostrar um momento ali em que aquelas crianças perdem essa inocência, né, elas encontram um corpo, e aí isso simboliza ali um rito, tipo um rito de passagem para esses 4 meninos, né, que meio que deixam de ser crianças para se tornarem adolescentes, jovens, adultos e etc. Então, eu acho que é uma história interessante e que tem várias simbologias, por isso que eu gosto tanto e eu preciso terminar de ler. Mas enfim, eu entendo porque ela se tornou esse clássico, né? Porque é realmente uma história que simboliza muito em relação ao amadurecimento, ao crescimento e etc. Mas realmente gostei muito, acho que merece todo o elogio, todos os elogios e entendo porque se tornou esse ícone, né? No lugar, nós temos a série Mr. Mercedes, criada pelo David E. Kelley, que é de 2017 e já acabou, foram 3 temporadas. E, vamos lá, Mr. Mercedes é a adaptação da trilogia Bill Hodges, que é Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno. Gostei muito da primeira temporada, acho que é bem fiel ao primeiro livro. Eu lia já tem um tempo, então eu não lembro detalhes, mas eu lembro de ter o mesmo sentimento que eu tinha enquanto eu lia o livro. Gostei muito do elenco. O Brendan Gleeson é um Bill Hodges perfeito, apenas perfeito. Tudo que eu imaginei do Bill Hodges, ele tem. Isso é uma curiosidade, ele interpreta também um olho tonto na franquia Harry Potter, e ele é pai do ator, que eu esqueci o nome agora, mas que interpreta o Weasley mais velho, eu acho. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Harry Treadway também tá muito bem com o Brady Hartsfield. Ele conseguiu incorporar todas as nuances desse vilão, que é muito malvado, né? Eu gostei muito da atuação dele, mas eu amei mesmo a Justine Lupe, que é simplesmente perfeita como Holly Gibney. Holly é uma personagem muito querida pelo King, pelos leitores de King, né, de Bill Hodges, etc. E eu achei ela perfeita, assim, tipo, sério. Sabe quando você olha e fala, nossa, é melhor do que a Holly Gibney que eu tinha imaginado na minha cabeça, ela é simplesmente perfeita. A segunda temporada, eles inverteram, né? Ela é um pouco mais... a segunda e a terceira, na verdade, misturam Achados e Perdidos e Último Turno, porque o segundo livro, ele com metade conta um passado ali, uma outra história, e depois vem pro presente com o Bill Hodges. E aí eles tiveram que mudar algumas coisas para conseguir encaixar tudo. Eu achei a segunda uma boa adaptação, mas a terceira eu achei que a história começou a perder o ritmo, não gostei tanto das mudanças que foram feitas, então eu gostei da série, mas eu tenho essas ressalvas. Porém, uma vez que a gente começa a assistir, né, é difícil a gente parar, abandonar, ainda mais quando a gente tem esse apego dos personagens, né, por conta do livro, então eu super recomendo, só não acho que é a melhor série já feita. 8º lugar nós temos Cujo, do Lewis Teague, de 1983. Eu assisti esse filme no cinema, não em 1983, tá? Assisti no ano
passado, retrasado, naquela exposição que teve no CCBB aqui em São Paulo, da obra do King. E aí eu fui assistir com a Pam, minha amiga, Batidas Literárias, e foi uma experiência super legal. Assistir esse filme antigo, né, de um livro que eu gosto muito do King, né, Cujo, e no cinema, e com a Pam. Então eu gostei muito dessa experiência, e esse filme me surpreendeu bastante. Eu achei que ia ser meio trash, assim, por ter o negócio do cachorro, né, pela época que foi feita, mas eu achei um filme muito bom. Achei que ele traz muito da complexidade dessa história. Eu sempre falo que Cujo me surpreendeu quando eu li, porque eu achei que seria uma história sobre uma mãe e um filho presos num carro, né? E claro que é isso, mas é uma história que se expande muito além desse momento. E eu acho que o filme conseguiu captar isso muito bem. E tem só uma coisa, o filme muda o fim do livro, tá? Então, se você leu o livro, já vá avisado. E se você viu o filme e não leu o livro, saiba que o fim do livro é diferente. Mas enfim, no geral, assim, eu acho que é uma adaptação muito bem feita, muito boa, inclusive as partes do cachorro. E eu li nesse livro aqui que eu mostrei pra vocês que eles usaram vários cachorros, né? E que todos foram muito bem tratados, tá? Não teve maus tratos, então acho que foi tudo bem. E enfim, é um filme muito bom, realmente, que, como eu disse, capta essa complexidade da história original, então eu gostei bastante. No 7º lugar, nós temos Misery, Louca Obsessão, também do Rob Reiner, de 1990, que é um ícone, né, do cinema. Ele foi um filme que fez muito sucesso. Kathy Bates, ela ganhou o Oscar, né, e até hoje é uma raridade um ator ou uma atriz ganharem Oscar por filmes de suspense, terror e etc. Então, foi um filme realmente que marcou aquela época e é uma adaptação bem fiel ao livro, né, ao Misery. Eu gosto muito desse livro, li já faz um tempo, vou reler esse ano aí, fiquem de olho que vai ter leitura coletiva. E assim como o livro, quem rouba a cena em Misery é a Annie Wilkes, né, interpretada pela Kathy Bates, e ela realmente faz um trabalho maravilhoso, porque ela conseguiu também captar todas essas nuances dessa personagem, que uma coisa que eu acho muito interessante na Annie Wilkes é que ela é muito malvada, mas ela tem um jeito muito infantil às vezes, sabe, e esse contraste aí que eu acho que é dos grandes pontos altos dessa vilã, né? Então a gente vê isso no livro e a gente vê muito isso no filme também. E eu acho que a Kathy mereceu completamente esse Oscar, porque a atuação dela tá incrível, independentemente da Annie Wilkes original, mas também tá incrível quando a gente pensa nessa personagem do livro, né? Que mais? Aqui em 6º lugar nós temos Jogo Perigoso, 2017. Eu não li o livro, tá? Então não posso dizer se é fiel ou não, mas eu sou muito fã do Mike Flanagan, né? Que foi quem dirigiu esse filme, então sou suspeita. Porém, eu gostei muito do filme, é bem intrigante, assim, bem, como é que fala, aflitivo, né? Porque ali a gente acompanha a mulher presa na cama, né? Ela tava com o marido ali e tal, algemou ela e aí ele morreu, né? Sofreu um ataque ali, morreu e ela ficou ali presa. E não tem ninguém, porque eles estão numa casa isolada, enfim, então essa é a premissa de Jogo Perigoso. Só que assim, eu achei o fim desse filme esquisito, e eu quero ler o livro, primeiro porque é do King, e segundo porque eu quero entender como que é essa história no original. Eu achei o filme, esse fim no filme, uma coisa muito King. Só que eu não sei se eu gostei visualmente no filme, sabe? Eu acho que no livro vai funcionar, mas no filme eu fiquei com uma dúvida, assim. Mas eu gosto muito da história, da premissa, gostei muito da adaptação e etc. E aí depois, quando eu ler, eu conto pra vocês o que eu achei. Começando aqui o nosso top 5, nós temos, em 5º lugar, It Chapter 2, né? Dirigido pelo Andy Muschietti, de 2019. E esse filme eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto muito. Mas, cada vez que eu vejo, quanto mais eu vejo, menos eu gosto. Porque eu acho que, como eu já li várias vezes o livro, né, e eu tenho os detalhes bem vivos assim na minha cabeça, eu vejo muitas coisas diferentes, sabe? Então, apesar de eu não ser muito apegada a essas coisas, eu acabo encontrando coisas que eu acho que poderiam ter sido feitas de outra forma. O que eu acho que realmente me incomoda nesse filme é a batalha final ali do Clube dos Perdedores com o Pennywise. Eu acho que é essa cena que realmente não desce tanto assim pra mim. Mas eu acho que é um filme que, né, tem a essência de It. O fim me emocionou, né? Eu gostei do fim que eles fizeram pro filme, que é um pouquinho diferente do fim do livro. Gostei das atuações e etc. Então, eu gosto do filme, mas eu acho que é melhor eu não ficar assistindo tanto pra não ficar vendo coisas que eu acho que poderiam ter sido feitas de outra maneira, sabe? Então, é melhor eu parar, né? Mas por enquanto tá aqui no 5º lugar. 4º lugar, nós temos O Cemitério de 89, né? Dirigido pela Mary Lambert, que foi a primeira adaptação do King dirigida por uma mulher, e infelizmente até hoje poucas, né? Adaptações dirigidas por mulheres. Mas esse filme é muito bom, eu achei.
apesar de ser da década de 80 e ter uma pegada um pouco mais trash, porque era o terror naquela época, né? A história é muito boa, assim, eu acho que a Mary Lambert captou muito bem as nuances do Louis Creed, os dilemas dele, os medos e a forma como ele estava lidando com o luto. Então, acho que ele é um filme de terror bom, mas também mais complexo, mais tridimensional, sabe? Então, gostei muito da atmosfera. Os efeitos, às vezes, são engraçados, no fim, principalmente, eu me diverti um pouquinho. Mas assim, gente, não tem jeito, né? Não tem jeito, é 1989, não dá pra gente esperar que um filme daquela época tenha efeitos especiais tão bons quanto os de hoje. E ainda mais tendo uma peculiaridade nessa história que quem leu ou ouviu vai saber do que eu tô falando, que não era fácil, né? Já não é fácil hoje, com certeza era muito mais difícil antigamente de adaptar esse negócio aí que eu tô dizendo, essa particularidade dessa história. Então eu gostei muito dessa história, principalmente por abarcar toda a complexidade do livro. Toda não, né? Mas boa parte. Em terceiro lugar, nós temos Doutor Sono, do Mike Flanagan, também, de 2019. Eu gostei muito desse filme. Eu ainda não vi de novo, só vi uma vez. Mas eu realmente gostei, por quê? Primeiro que, como eu já disse, sou muito fã do Mike Flanagan, então sou suspeita, assim, pra falar sobre o trabalho dele. Mas eu acho que o Mike... íntima, né? Eu acho que ele tinha uma tarefa bem difícil, que era adaptar um livro, né? Doutor Sono, e ao mesmo tempo lidar com as mudanças, as liberdades que o Kubrick tomou em O Iluminado, né? Esse filme, O Doutor Sono, é uma sequência de O Iluminado do Kubrick, mas ao mesmo tempo não é, entendeu? Então eu acho que ele tinha esse desafio bem grande aí em mãos, e por isso que eu gosto tanto do filme, porque eu acho que ele conseguiu fazer as duas coisas, né? Quando no filme Doutor Sono tocou a trilha de O Iluminado, e enfim, e apareceu ali a fachada, eu me arrepiei. Então eu achei bem icônico, achei que o Mike Flanagan realmente fez um trabalho muito bom e tinha esse desafio grande em mãos, então eu gostei. E, né, no mais, faz tempo que eu li o Doutor Sono, então também não posso falar em relação à fidelidade, mas eu seria muito compreensiva em relação à fidelidade, porque é isso que eu falei, ele estava adaptando um livro, mas também fazendo uma sequência de uma obra que acabou ficando muito diferente da original, né? Então eu não ligaria para essas mudanças, mas de qualquer maneira eu senti a essência do livro, eu senti a essência do Dan Torrance, né, que é o personagem principal de Doutor Sono, e enfim, eu gostei muito desse filme. Depois, no segundo lugar, nós temos It Chapter 1, né, também de Andy Muschietti, 2017. Eu gosto muito desse filme, eu acho que também tem várias mudanças, assim, depois que eu reli, né, e aí fui assistir o filme e vi várias mudanças, claro, mas mais uma vez, ele tem a essência de It, eu acho que It é um dos livros, assim, que tem uma atmosfera muito única, né? E eu acho que uma adaptação dessa história para ser boa, mais do que ser fiel aos fatos e etc., ela tem que ter essa essência, essa atmosfera, não sei, essa coisa, sabe? E eu acho que o primeiro filme tem muito isso, né? As crianças foram muito bem escolhidas, eu gosto muito do elenco e etc. Então, eu realmente gostei muito desse filme, apesar dessas coisas que eu senti falta, mudanças que foram feitas e etc. Mas eu realmente acho que tem muito essa essência, então eu gostei muito desse primeiro filme. E em primeiro lugar, nós temos A Espera de um Milagre, um filme de 1999, dirigido pelo Frank Darabont. Esse filme, assim, além de ser um filme maravilhoso, que eu acho que já é muito bom como um filme avulso, eu vi já pensando nele como uma adaptação. Eu conhecia a história, mas eu nunca tinha assistido. Aí, no fim de 2019, eu li o livro e aí eu fui assistir ao filme. E ele é um filme de quase 3 horas e o livro não é tão grande, então ele é um filme muito fiel, realmente. Eu acho que é a adaptação mais fiel do King e eu acho que é uma das adaptações mais fiéis que eu já vi, se não for a mais fiel. Então é realmente quase um livro integral em forma de filme, sabe? Então eu gostei muito, mas enfim, eu acho que esse é o grande segredo de A Espera de um Milagre. Ele é muito fiel, mas é uma história muito boa, né? Tanto no livro quanto no filme, as atuações são impecáveis, o Tom Hanks como Paul Edgecombe é maravilhoso, o Michael Clarke Duncan, é isso, né? Também no papel do John Coffey é perfeito, assim, eu, apesar de não ter assistido ao filme, quando eu lia eu já não conseguia imaginar diferente, né? Então realmente é uma adaptação que eu acho muito boa, muito emocionante, um filme muito bonito, né? E, enfim, não tenho nenhuma ressalva pra fazer sobre esse filme, eu acho realmente muito bom e é um livro que eu gosto muito, é um dos meus favoritos do King. Então, primeiro lugar para A Espera de um Milagre, e é isso, então, a minha lista, 21 adaptações aqui do King ranqueadas pra vocês. Como eu falei, tem alguns que eu não coloquei,
Por exemplo, Carries antigas que eu já assisti, a série do Iluminado de 90 e alguma coisa, eu acho que eu vi também, mas eu quase não lembro, e Janela Secreta, que eu assisti, gostei bastante, mas eu ainda não li o conto. Isso eu assisti, sei lá, quando saiu no cinema, eu vi no cinema a Janela Secreta, nunca mais vi de novo, eu acho, então eu quero ler o conto pra reassistir e aí fazer colocar ele no ranking de uma maneira justa, né? E tem outras coisas que eu acho que eu já vi também, mas faz muito tempo, então eu também não quis avaliar. Essa é a minha lista, espero que vocês tenham gostado. São todos filmes que eu recomendo de uma forma ou de outra. Tem muitas outras adaptações, né, ainda para eu assistir, livros para eu ler e etc. Então, isso me deixa feliz, na verdade, né? Porque eu sempre tenho alguma coisa do King nova para mim. Quero saber de vocês, quem já assistiu aí adaptações do King, quais são as favoritas de vocês? Se vocês já viram alguns desses filmes que eu citei, séries, etc. Se vocês concordam com o meu ranking, enfim, vamos conversar aí nos comentários. E por hoje é isso, então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.